Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos. Que Deus venha abençoar os irmãos, que Deus venha abençoar todos os que têm acompanhado as lives do Missão Coará, e que essa live não seja diferente das outras, creio eu assim, que venha te abençoar grandemente e te trazer benefícios eternos da parte de Deus decorrente à palavra dele. Hoje eu trago uma mensagem expositiva, puramente expositiva. Isso quer dizer que não trago uma mensagem a qual montamos um estudo, e isso não faz com que Deus não fale de forma nenhuma, mas não nos prendemos numa mensagem expositiva como nos prendemos em uma mensagem temática. A mensagem expositiva é aquela que oramos como oramos para pregar a temática, mas nos entregamos puramente ao texto que nos é revelado pelo Espírito de Deus, e assim entregamos aquilo que Ele nos coloca no coração decorrente à palavra revelada. E a palavra que Ele nos tem revelado hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20. Estou aqui com a espada na mão e vamos aí meditar juntos, olho no olho, se possível for, né? E ver o que Deus tem para nos proporcionar, né? Nesse dia, nessa manhã, tarde ou noite, né? Dependente do horário em que cada um vai estar assistindo. Alguns ao vivo, né? Às 20 horas da noite de domingo, no dia 6/9/2020. Mas para alguns que vão assistir depois serão outras datas, outros horários, mas independente disso, cremos que a palavra, que o Senhor, pelo teu Espírito, através da tua palavra, independente do dia e horário e momento, vai falar ao teu coração, tá bom? Então nós vamos estar lendo aí Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, como já disse há instantes atrás, e eu vou ler do versículo 17 em diante, mas vou estar frisando aí 3 versículos chave para estarmos meditando, tá bom? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17, nos diz assim: De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja, e logo que chegaram junto dele, disseram-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que ligado eu pelo Espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto.
Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o Evangelho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se-lhes de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos eles. Lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijaram, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém? E como eu disse há minutos atrás, eu vou frisar aqui para começarmos o nosso bate-papo, os 3 últimos versículos, o 36, o 37 e o 38 do capítulo 20 de Atos. E havendo dito isto, pôs-se-lhe de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, e entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Graças a Deus. Eu costumo trazer aos irmãos, quando procuro estar ministrando, um breve contexto histórico de cada mensagem que eu trago. Mas hoje eu vou me ater apenas ao que Deus está queimando aqui. Hoje eu vou tirar um pouquinho essa parte, essa parte teológica, e vou me ater apenas ao que está queimando no coração. O apóstolo Paulo, ele em poucas palavras nesse texto, ele trouxe à memória dos irmãos alguns breves relatos sobre a convivência dele com os efésios e sobre a conduta dele para com esses irmãos. Uma conduta que em nenhum momento o desabonou relacionado a algo que disse, a algo que fez, enfim, nada o desabonou com os irmãos de Éfeso. Vou frisar apenas os irmãos de Éfeso porque é os irmãos ao qual o texto relata em que ele estava junto e a cidade a qual ele estava. E a Bíblia nos mostra o amor de Paulo por esses irmãos. Também nos mostra o amor de Paulo
para com os demais irmãos, para com a igreja de Cristo. A disponibilidade de Paulo em ajudar quando possível e também ajudar quando não possível. Porque por muitas vezes, não podendo ele fazer, ele entrava em contato com outros para que esses outros o ajudassem e assim a igreja A ou a igreja B fosse suprida. E Paulo foi um grande beneficiário em Cristo Jesus aos irmãos de Éfeso, praticando o amor assiduamente, incisivamente, se deixando levar pelo constrangimento do Espírito Santo, que o compungia e o impelia a se lançar à obra do Senhor e fazer o que tivesse que ser feito, independente do sofrimento que viria sobre a vida dele. Por muitas vezes preso e abrindo mão da própria vida por amor dos irmãos, muitas vezes não tendo o que comer, abrindo mão do que comer para dar para os irmãos, muitas vezes não tendo o que vestir, mas abrindo mão das suas vestes para vestir o irmão, não tendo onde reencostar a cabeça por muitas vezes e dormindo ao relento, dando assim continuidade à revelação a qual foi nos dada no capítulo 11 de Hebreus, onde relata que homens que vieram antes de nós, que não foram participantes da promessa a qual nos relata o Senhor, que era a efusão do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, eles não viveram essa graça, mas viveram parcialmente essa graça, alguns poucos, a qual o Espírito no Antigo Testamento descia, tomava a vida de certos homens de Deus, de certas mulheres que foram usadas por Deus, e após executar o propósito de Deus, retornava ao céu, ao trono do Pai, e assim a vida seguia segundo o propósito de Deus. E o capítulo 11 de Hebreus nos relata isso, homens do qual não somos nós dignos, porque eles, passando o que passaram, dormindo em cavernas, sendo açoitados, mortos ao fio da espada, não alcançaram a promessa para que provesse algo melhor ao nosso respeito. E nós não temos que dizer hoje que vivemos uma vida ruim, porque temos o Espírito Santo de Deus, e temos a graça de Deus, que é o suficiente para nós e nos basta em todas as coisas, porque temos sim que aprender a dar graças a tudo que temos. Temos que aprender a sermos prósperos. E quando eu digo sermos prósperos, eu não enfatizo em primícia o dinheiro, não, mas eu enfatizo a satisfação em tudo que temos, não nos conformando com a miséria, com as coisas desse mundo, mas estando gratos a tudo que Deus nos tem proporcionado. Mas gratos, que eu digo, é sermos satisfeitos na alma, e isso é ser próspero. Entre tantos fatores de prosperidade, eu particularmente enxergo isso como um dos principais: ser grato e satisfeito com tudo que Deus nos tem proporcionado, o pouco ou muito. Porque o capítulo 5 de Eclesiastes, ali nos seus últimos versículos, nos mostra e nos diz que aquele homem a qual Deus deu riquezas para gozar de todos os seus bens, do seu trabalho, isso é dom de Deus. Então tudo nós recebemos de Deus. Aquele mesmo Deus que abençoa é aquele mesmo Deus que pode reter a bênção. Então sejamos gratos em tudo. Louvar o hino de Delino Marçal, que diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir,
ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, ele é Deus. E se curado eu for, ele é Deus. Se tudo der certo, ele é Deus. Mas se não der certo, ele continua sendo Deus. Louvar isso, louvar, adorar a Deus com um hino desse é muito fácil. Mas este hino, ele é proveniente da palavra do Senhor. Então, em forma de cântico, como salmos, ele é a própria palavra de Deus. E o difícil não é cantá-lo, não é usá-lo como um instrumento de adoração direcionado a Deus. É viver o que o hino está dizendo, porque, como eu já disse, além de ser proveniente da palavra, ele é a própria palavra do Senhor. E a boa árvore, ela não é conhecida nada mais e nada menos do que pelos seus frutos. E é pelos frutos que nós vamos convencer as pessoas pelo Espírito de Deus que Deus é na nossa vida. É pelo que eles veem em nossas vidas que nós vamos convencê-los que verdadeiramente nós somos de Deus ou não. Atos dos Apóstolos, ali no início do livro, capítulo 3, 4, 5, mostra ali, na verdade o capítulo 1 até o 5, 6 ali, vai mostrando na íntegra o crescimento da igreja primitiva. E esse crescimento da igreja primitiva nos mostra uma comunhão tremenda, e benignamente dizendo, terrível entre os irmãos, terrível para o inimigo, porque isso era inadmissível aos olhos do inimigo, ver uma comunhão tão grande da igreja, uma comunhão que fazia ele babar de raiva, com pensamentos destrutivos, mas para a glória do Senhor e derrota dele. O Senhor Jesus já havia dito que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e por isso ele não podia ir além do que o Senhor permitia a ele, através dos seus súditos, através dos seus cupinchas, através daqueles que, dando lugar a ele, eram utilizados por ele para perseguir a igreja. E ali nós víamos, na verdade vemos, porque para nós isso é sempre presente. Nós cremos nessa palavra, não só no que está escrito, como no passado, mas como algo presente em nossas vidas. Pai do Senhor, irmão Pedro, Deus abençoe. E essa comunhão de bens, aonde tudo que é do irmão é meu e tudo que é meu é do irmão. Aonde, como eu disse há minutos atrás, se recorrerem a mim na necessidade da ajuda, como recorreram muitas vezes a Paulo e a muitos dos apóstolos, mesmo não tendo, recorriam a outros irmãos, para que porventura esta alma não viesse a ficar fragilizada, e sem os recursos a qual estava necessitando naquele momento. E recursos que eu estou dizendo não é apenas o recurso espiritual, porque as almas não necessitam apenas dos recursos espirituais, mas também dos recursos materiais. A palavra do Senhor nos ensina isso, e nós precisamos aprender. Me lembro alguns anos atrás, na verdade, há 14 anos atrás, quando no bairro próximo aqui, Jardim Iguatemi, saímos da Coab Juscelino e fomos morar ali, e ali conheci um irmão chamado Zaqueu, juntamente com a tua esposa, a qual não me recordo o nome agora. E também conheci o irmão Edson, entre outros irmãos, mas vou citá-lo, esses três irmãos, irmão Zaqueu e a esposa, e o irmão Edson. E eles, se eu não me engano, já contei esse testemunho numa outra live, mas decorrente a esta palavra, ele se encaixa em alguma necessidade para hoje. E eu novo ali no CDHU, no condomínio ali, esses irmãos me convidaram para ir num culto em um lar.
O nome da dona do apartamento a qual nós iríamos fazer a oração e fazer o culto na casa dela, o nome dessa irmã era Zinha. A irmã Zinha, ela recebeu os irmãos na casa dela com uma alegria tremenda, irmãos. Mas mesmo com toda aquela alegria que ela mostrava, havia atrás daquele sorriso algo contrito, que só Deus sabia, e ela não abriu para ninguém. Uma mulher de oração, uma mulher que é uma bênção, até hoje. Essa irmã nos deu a liberdade de dobrar os joelhos na casa dela, no canto que quiséssemos. E é muito interessante dizer no canto que quiséssemos, porque a casa da irmã não tinha móveis nenhum. A sala da irmã era limpa. O quarto da irmã, um colchão no chão e um outro quarto vazio. Uma humildade assim, não só no jeito de ser, mas até na questão dos bens. Entramos naquele apartamento e sentimos a presença do Senhor. E dobramos os joelhos para orarmos. E quando dobramos os joelhos para orar naquele apartamento, o Senhor me mostrou um armário. E eu não entendi o porquê o Senhor me mostrou um armário. Mas terminando a oração, o culto se seguiu. E o culto seguindo-se, nós pregando a palavra, após pregar a palavra, a irmã pediu para que orássemos em todo o apartamento. E mais uma vez nos deu a liberdade de caminhar pelos cômodos, estendendo as mãos e abençoando aquele lar. Passando pelos cômodos do apartamento, um dos cômodos a ser passado por mim e pelos irmãos foi a cozinha. E quando eu cheguei na cozinha dessa irmã, o armário dela era o armário que o Senhor me mostrou em visão. E o Senhor me ordenava a orar naquele armário. Quando eu chamei a irmã até a cozinha e pedi autorização para orar no armário, Deus falou que ia mandar uma providência para essa irmã. E ela abriu o armário dela e nos mostrou que o armário estava vazio. Quando Deus mostrava o armário dela, Ele já estava nos revelando que ela necessitava não só da providência espiritual, mas da material também. E essa providência material, não adiantava nem eu e nem os irmãos que estavam comigo dizer assim para ela: irmã, fique em paz, que Deus vai prover, que Deus vai dar vitória, e ir embora da casa dela e deixar a irmã lá com metade da providência, apenas com a providência espiritual, e não prover para ela a material. A material, Deus deu condição a todos nós de levar essa providência para ela, e a bênção foi completa. Paulo, nesse capítulo 20, deixou bem claro para os irmãos que em nenhum momento ele foi pesado a vida de ninguém. E quando ele diz que não foi pesado a vida de ninguém, ele diz o que disse lá aos Coríntios. Paulo precisou parar de pregar a palavra de Deus para ir trabalhar em um antigo ofício a qual ele possuía, que era um fabricante de tendas. Deus ainda dando livramento, dando escape, preparou pessoas nesse período onde ele conheceu Priscila e Áquila. E esses dois se uniram a Paulo, não só no trabalho manual, mas no trabalho da fé também, posteriormente. E ali se tornaram uma parceria tremenda. Mas não havia necessidade de Paulo parar de pregar a palavra do Senhor para ir trabalhar, se a igreja tivesse cuidado de Paulo. A Bíblia nos mostra que os coríntios não cuidaram de Paulo. Paulo passou necessidade dentro da igreja. Paulo passou dificuldade naquele lugar.
virar as costas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Pastores e pastoras são seres humanos. Infelizmente, problemas acontecem, escândalos acontecem, e isso acaba fazendo com que a sociedade venha generalizar a conduta dos crentes. Infelizmente, eles enxergam um crente que errou e generaliza, diz que todos os crentes não prestam. Mas quando Paulo, ele disse à igreja, na segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 11, capítulo de número 11 de 2 aos Coríntios, ele diz assim: tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura, suportai-me, porém, ainda. Os coríntios não estavam mais suportando a presença de Paulo ali. Para eles, Paulo era um pastor chato. Era um pastor que pegava no pé. Era um pastor que nada estava bom. Era um pastor que talvez era, esse cara só pensa em santidade, santidade, santidade. E aí Paulo pediu para que eles suportassem ele, na loucura dele, um pouquinho mais. E disse o porquê que ele estava pedindo para que os irmãos suportassem ele. Diz aí no versículo de número 2: porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Eu zelo pela vida de vocês com o zelo de Deus. Eu cuido de vocês com o cuidado que Deus cuida. Porque esse era o zelo que queimava no coração e na alma de Paulo. E é o zelo que queima no coração de muitos pastores ainda. Não devemos generalizar porque um irmão errou e apontar todos como errado. Irmãos que vivem uma vida em santidade por causa de um tropeço, ele não serve mais, ele não presta mais. Não podemos nos portar como o rei Saul se portou acerca do teu filho, Jonatas. Quando um sacrifício, quando um voto de tolo que Saul fez, de proibir que seus soldados comessem por causa de um propósito particular dele, soldados cansados da batalha, homens de guerra que já estavam ali alguns dias sem comer e sem beber nada, porque o rei deles havia feito um propósito e colocou o jugo sobre o ombro dos soldados também. Ele era louco, um louco varrido, e queria deixar todo mundo louco. Estava endemoniado e queria deixar todos do mesmo jeito. Estava sem entendimento, sem direção de Deus, e estava indo para o abismo e querendo arrastar todos com ele. E quando ele fez o voto, Jonatas, o filho dele, não estava presente. E uma das cláusulas do seu voto era, se alguém descumprisse o voto, ia morrer. Poderia ser até da casa dele. Foi isso que ele deixou bem claro. A Bíblia diz que o mal veio sobre o povo. E eles, tirando sorte, o mal caiu sobre a casa de Saul. E foi descoberto que foi Jonatas. Porque Jonatas, enquanto o pai fazia sacrifício de tolo, ele estava matando a Amalequita. Enquanto o pai estava fazendo sacrifício de tolo, ele estava matando os inimigos de Deus, e Deus usando ele. E porque bateu uma fome nele, ele pegou uma vara, um graveto, um pedacinho de galho fino, viu um favo de mel caído no chão, molhou a ponta do galho no favo de mel e levou aquele mel à boca. E a Bíblia diz que por levar aquele mel à boca, os olhos de Jonatas clarearam, porque ele estava com fome. Revigorou os ânimos dele. Não que aquele pouquinho de mel matou a fome dele. Pai do Senhor, Nívia, Deus abençoe. Seja bem-vinda.
Não que aquele pouquinho de mel saciou a fome dele, mas enganou o estômago ao ponto, irmãos, de clarear os olhos dele e fazer ele enxergar melhor. É igual o crente quando está com fome espiritual da palavra de Deus, principalmente aqueles crentes ou aquelas pessoas que estão afastadas de Deus, quando recebe uma palavra do céu, seus olhos se abrem, as vistas ficam claras e ela enxerga melhor as coisas, a tua mente fica mais aguçada e ela começa a compreender a voz de Deus. E se ela estava perdida nos caminhos, ela encontra a porta das ovelhas novamente e adentra pelas portas no santuário de Deus, no aprisco do Senhor. Jonatas, quando chegou no arraial, o pai quis matá-lo, dizendo que ele descumpriu o voto. Mas ninguém pode ser culpado de algo que não sabe. A palavra do Senhor nos diz que é melhor não conhecer a palavra de Deus do que conhecer e não praticar. Ninguém vai ser condenado por não saber. Ninguém vai ser condenado por quebrar a vidraça se não foi ele que quebrou a vidraça. Deus não é injusto. E por isso Deus tocou o coração dos soldados de Saul. Se levantaram contra o rei, e isso era inadmissível, e defenderam Jonatas. Porque não acharam justo o pai agir daquela forma com um homem de Deus, que além de não saber do voto que o pai havia feito, estava guerreando no campo missionário, fazendo a obra, matando um leão por dia e destruindo os inimigos de Deus. Paulo não era diferente. Quando passou por muitas igrejas, inclusive a igreja de Corinto, a qual nós estamos citando brevemente. Diz aqui no versículo número 2, que ele é zeloso da igreja com o zelo de Deus. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Esse é o motivo que os pastores pegam no pé da igreja. Esse é o motivo que os pastores pegam no pé dos irmãos. Porque nós temos uma responsabilidade de, com a palavra, como diz no capítulo 15, versículo 3 de João, vós sois limpos pela palavra que vos tenho falado. E pregar a palavra, pregar a Bíblia para você, porque a verdade é que vai libertar. Cada palavra pregada é uma visitação na minha alma e nos pecados que em mim possam estar habitando, nas práticas que não têm agradado a Deus. E essas verdades são incisivas naquelas mentiras que muitas vezes estão alojadas na minha alma. E elas adentram com verdade, adentram com força, e ali elas falam ao meu coração. Fala como se o pastor morasse na tua casa. Fala como se o pastor ou alguém da tua casa tivesse contado toda a tua vida para todo mundo lá da igreja. Mas ninguém contou a tua vida para mim, ninguém contou a tua vida para nenhum pastor. Mas o Espírito de Deus passou pela tua casa e conhece as tuas obras e sabe tudo o que você pensa, sabe como teu coração está nesse momento, sabe das dificuldades, das necessidades que você tem passado. Mas não esquenta não. Se a igreja não te ajudar como não ajudou Paulo, Deus te ajuda. Se a igreja ou os seres humanos não te ajudar, Deus entra de alguma maneira com provisão. Ele é Deus do impossível e Ele vai dar vitória em nome de Jesus. É por isso que Paulo tinha tanto amor pelos Efésios, porque ele relata lá aos Coríntios que no momento que ele mais precisou, os Efésios atravessaram a Macedônia e foram levar tudo o que Paulo necessitava. Levaram roupa, levaram comida, levaram dinheiro, que é as ofertas, e levaram oração, levaram um abraço. Levaram um abraço. Levaram um abraço. E
tem muita gente precisando de um abraço. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E havendo dito isto, pôs-se-lhe de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos eles. E lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que Paulo falou, que eles não veriam mais o rosto dele, e acompanharam ele até o navio. Navio significa viagem, irmãos. Esse foi o último discurso que Paulo fez aos irmãos lá da cidade de Éfeso. Última vez que eles ouviram Paulo pregar para eles. E Paulo disse assim para eles, no versículo 25. E agora, na verdade, sei que todos vocês, por quem passei pregando o reino de Deus, não vão ver mais o meu rosto. Paulo estava deixando bem claro, é a última vez que vocês vão me ver na vida. Eu vou viajar para Roma e nunca mais vocês vão me ver. Vocês têm noção do que é isso? Eu não sei se você está assistindo esse vídeo sozinha ou sozinho. Não sei se tem alguém com você. Se você está assistindo sozinho ou sozinha, pega o seu telefone depois dessa live, depois dessa pregação, e liga para aquela pessoa que você não falou mais com ela, por causa de alguma mágoa. Mesmo que essa pessoa te fez mal. Porque pode ser que não dê tempo de vocês se verem de novo. Vá até ela se for necessário. Se você está assistindo esse vídeo acompanhado por alguém, olha para essa pessoa que está do teu lado aí. Os irmãos estavam com Paulo, mas estavam olhando para Paulo pela última vez. E se hoje for o nosso último culto? Se for a última mensagem? Aproveita o tempo que passar com essa pessoa. Mas não aproveita o tempo brigando. Embora nós somos seres humanos e falhamos, falamos muitas vezes de uma maneira que não deveríamos falar, agimos de maneiras que não deveríamos agir, mas vamos tentar aproveitar o tempo que estamos juntos. Vamos tentar. Para de querer só ser cuidado. Cuida também. Às vezes você quer ser cuidado por alguém. Por que você não cuida também dessa pessoa? Olha o que Paulo disse aqui, versículo de número 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse. Olha o que Jesus disse: mais bem-aventurada, mais feliz coisa é dar do que receber. Tem gente que só quer receber. Você quer carinho? Dá carinho também. Você quer amor? Quer ser amado? Quer ser amada? Ame também. Simples. Mas tem gente que só quer para si. Quer ser abençoado? Abençoe também. Para de achar que já fez o bastante. Para de achar que não, até aqui para mim deu.
Paulo disse assim, ó, que nós ainda não suportamos a tentação até o sangue. O que ele quis dizer com isso? Vocês nem sofreram até a morte ainda. Nem sofreram tudo que era para sofrer ainda. E já estão chorando. Só que o grande problema da maioria é que só quer receber. A última viagem de Paulo a Éfeso, a última mensagem, a última pregação, levaram Paulo até o navio. E aí imagine aí aquele povo no cais, vendo o navio se afastar, Paulo ficando pequeno, se afastando, Paulo olhando para o cais e vendo o povo ficando cada vez mais longe, cada vez mais longe. Tem pessoas que estão do nosso lado, mas estão cada vez mais longe. Que tal tentarmos aproximar as coisas antes que ocorra o afastamento eterno? A morte é um afastamento que não dá mais para voltar atrás. Eu preciso aproveitar hoje e falar com a minha mãe. Eu preciso falar hoje com meu pai. Eu preciso falar com meu irmão ou meus irmãos. Preciso falar com um tio ou com uma tia. Eu preciso resolver essa picuinha hoje. Antes que seja tarde. Antes que eu não o veja mais. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje. Essa é a palavra que estava queimando na minha alma. É a palavra que Deus queria entregar para mim, entregar para você. Para que a gente venha colocar as coisas no lugar. Ainda é tempo da gente se reconciliar com o inimigo, igual Jesus Cristo falou, enquanto ele está no caminho. Porque se Deus recolher, nós vamos ficar em falta com Jesus. Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus fala-nos da oração. Fala-nos do perdão. Fala da importância ao perdoar. É muito importante. Capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículo 9 em diante. Todo mundo gosta de fazer essa oração que eu vou ler aqui. Todo mundo gosta. Mas viver essa oração não é fácil, não. Tá aqui, ó. Capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Eu já paro por aqui. Nós oramos dizendo isso: Pai, seja feita a tua vontade. Mas por que nós andamos querendo fazer somente o que nós queremos? Vou ser breve no comentário. Versículo 11: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje.
e eu dou graças pelo que Ele dá hoje. E o de amanhã? Tiago disse que o dia de amanhã não nos pertence, que basta a cada dia o teu mal. Então eu não tenho que cuidar do dia de amanhã porque ele nem existe. E se porventura ele existir, vai ser providência ainda de Deus. É uma esperança praticada por nós dizer: amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo. Mas mesmo dizendo isso em forma de um exercício de esperança, estamos errados. Não devemos dizer amanhã faremos. Não podemos afirmar nada concernente a um dia de amanhã, porque esse dia de amanhã pertence a Deus, não nos pertence. Versículo de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porventura temos perdoado aqueles que estão em falta com a gente? Mas queremos o perdão das nossas faltas, das nossas dívidas. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E não nos induzas, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Nós pedimos para Ele nos livrar do mal, mas não fugimos da aparência do mal. Percebemos as coisas que não é concernente a um crente, mas insistimos naquilo, insistimos naquelas pessoas. Porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque, versículo 14, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Entendeu? Se eu perdoar as ofensas dos outros, Deus perdoa as minhas ofensas. Se, porém, eu não perdoar as pessoas, as ofensas delas, também o Pai não perdoa as minhas ofensas. É isso. É isso, irmãos. Que Deus nos guarde, que o Espírito de Deus tenha misericórdia de nós. E nós venhamos amar uns aos outros. E extrair dessa pessoa que está do meu lado o melhor dela. Não extrair com ganância, com falsidade, com traição, mas aprender do que essa pessoa que está com você tem para te ensinar. Você acha que porque os teus filhos são mais novos, né? Porque são teus filhos, eles não têm nada para ensinar? Você acha que talvez porque você tem muita idade, você já sabe tudo? Você não sabe nada, inocente. Eu e você vamos morrer aprendendo. Então vamos ter humildade de aprender um com os outros. Vamos ser pessoas com uma postura de membros do reino de Deus. Membros de Deus não servem a placas de igreja, mas servem a igreja de Cristo. Servem uns aos outros, independente de onde o outro congrega. Eu posso congregar na igreja A, ou na igreja B, ou na igreja C. Isso não importa. O que importa é que eu faço parte do reino de Deus e eu sou igreja e você é igreja do Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que Deus venha nos dar vitória. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Bom, que Deus abençoe todos os irmãos, que o grande amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, hoje e para todo sempre. Amém? E que Deus te abençoe. Como eu te sirvo sem te conhecer, esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar.